O homem mais rico de Roma passou seus últimos anos escrevendo que o tempo é a única coisa que possuímos e que quase todos nós o entregamos de graça, todos os dias, sem perceber. Isso não é paradoxo. Isso é confissão. E a questão que fica, a que só este vídeo inteiro responde, é: se você soubesse que ia morrer em breve, o que você pararia de fazer hoje? Se isso te tocou, se inscreve. Tem um ensinamento novo todo dia. Ano 62 depois de Cristo. Roma. Um homem de 65 anos acaba de se afastar da corte imperial. Não por escolha, por sobrevivência. Seu nome não importa agora. O que importa é o que ele sente ao fechar aquela porta. Por quase uma década, esse homem esteve ao lado de Nero. Aconselhou, escreveu discursos, justificou o injustificável. Acumulou uma fortuna que equivaleria hoje a centenas de milhões. Vinhas na Espanha, imóveis em toda a Itália, empréstimos a reis britânicos. E agora, ele está numa vila em Nomentum, a poucos quilômetros de Roma. O outono chegou cedo naquele ano. As oliveiras amarelaram antes do tempo. À noite, o silêncio tem textura. É diferente do silêncio do palácio, onde o silêncio sempre escondia algo. Ele sabe que o imperador pode mandar alguém em qualquer momento. Não para uma audiência, para uma ordem. Foi nesse estado, não de tranquilidade estoica de manual, mas de urgência existencial real, que ele pegou a pena e começou a escrever para um amigo mais jovem que administrava a Sicília. A primeira palavra da primeira carta não é conselho, não é reflexão, é uma ordem. Reivindique-se para si mesmo. 3 palavras em latim, carregadas de tudo que ele havia desperdiçado. Ele não estava pregando virtude, ele estava confessando uma vida e fazendo ao amigo o aviso que ninguém lhe havia feito há tempo. O ensinamento central dessas cartas não é sobre produtividade, não é sobre eficiência, não é sobre acordar cedo. É sobre uma distinção que a maioria das pessoas nunca faz. A diferença entre existir e viver. Existir é deixar que o tempo aconteça com você. Viver é escolher onde o tempo vai. Mas há uma camada mais profunda aqui. Ele identifica 3 formas pelas quais o tempo nos escapa. E as 3 são distintas porque têm origens distintas. A primeira, o tempo que damos aos outros por obrigação social. O jantar que você foi porque seria estranho recusar. A reunião que ninguém precisava ter. O relacionamento que continuou por inércia de anos. Esse tempo foi tomado, mas você abriu a porta. A segunda, o tempo que o acaso rouba. A distração, a interrupção, o algoritmo que escolhe por você o que vir a seguir. Esse tempo foi roubado, mas você deixou a janela aberta. A terceira, a mais condenável, é o tempo que simplesmente escorregou. Sem culpado externo, sem culpa, apenas inércia, adiamento, falta de atenção ao único bem que não se recupera. E aqui está a inversão que quase ninguém vê. Ele não está dizendo que o tempo perdido é tragédia. Ele está dizendo que a consciência sobre o tempo perdido é a tragédia. Você pode dar tempo aos outros de forma consciente. Isso é generosidade. Você pode perder tempo ao acaso de forma consciente. E isso é curiosidade. Mas deixar o tempo escorregar sem perceber. Isso é uma vida que não foi vivida. Isso é vida alienativa. A vida de outro. Agora olhe o dia de hoje. Não o dia ideal, o dia real. Quantas horas passaram em reuniões que você não escolheu? Quantas mensagens você respondeu porque o não responder pareceria rude? Quantas vezes você abriu uma rede social sem ter decidido abri-la? E quando percebeu, 20 minutos haviam sumido.
Isso não é fraqueza moral, não é falta de disciplina. É o ambiente moderno funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Há indústrias inteiras construídas para capturar sua atenção sem pedir permissão. Notificações calibradas para criar urgência artificial. Conteúdo infinito projetado para nunca deixar um espaço de silêncio onde uma pergunta real pudesse emergir. A vita aliena de Roma era o clientelismo. Você precisava aparecer na casa de um patrono todo dia de manhã, mostrar deferência, pedir favores, ser visto. O tempo não era seu, era do sistema social. A vita aliena de hoje tem notificações, tem reuniões sem pauta, tem WhatsApp de trabalho que não desliga às 22. A estrutura mudou, o mecanismo é o mesmo. O tempo continua sendo drenado por forças que você não escolheu conscientemente. E o mais cruel, você chega ao fim do dia exausto, como se tivesse vivido muito. Mas se perguntar onde o dia foi, a resposta é um silêncio desconfortável. O que a maioria perde nessas cartas é o seguinte: não era um sistema de gestão do tempo, era uma prática de atenção. A diferença é fundamental. Gestão do tempo assume que o problema é organização, que com o calendário certo, a rotina certa, as prioridades certas, você vai aproveitar a vida. Mas a atenção assume algo diferente, que o problema não é como você organiza o tempo, é se você percebe que ele está passando. Há uma cena que ele descreve para o amigo numa das cartas do meio. Ele diz que no final do dia costumava fazer um balanço silencioso. Não do que produziu, não do que conquistou, mas de onde o tempo havia ido. Não era culpa, era investigação. Como um médico que examina um paciente sem julgamento, apenas para entender o que está acontecendo. Se o dia havia passado em conversa vazia, ele anotava isso. Se havia passado em leitura, em escrita, em presença real com alguém que amava, ele anotava isso também. O registro não era para punição, era para que a próxima manhã começasse com consciência. Essa é a diferença entre filosofia e poesia. Poesia te move emocionalmente e você volta para a mesma vida. Filosofia muda o que você faz quando acorda. Então, um exercício. Esta noite, antes de dormir, pegue papel, não o celular, papel. Escreva 3 linhas. Onde o tempo de hoje foi? Quanto dele você escolheu conscientemente? O que você teria feito diferente se soubesse ao acordar que seria seu último dia útil? Não é sobre morbidez, é sobre clareza. Faça isso por 7 dias consecutivos, sem se julgar, apenas investigando. Se acordar na 8ª manhã, você vai saber. Uma pergunta final, sem pressa. De todo o tempo que você gasta numa semana típica, quanto é genuinamente seu, escolhido por você, para algo que importa para você? Não precisa ser uma grande resposta. Pode ser um número, pode ser uma confissão, pode ser um silêncio que você quebra escrevendo aqui embaixo. Anota, isso vira conteúdo. E se esse vídeo chegou até o fim com você, curte, se inscreve, ativa o sino. Tem mais de